Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Neste vídeo, vamos explorar 5 curiosidades sobre a história da gastronomia que talvez vocês ainda não conheçam. Desde a primeira receita escrita da história, encontrada na Mesopotâmia, até a invenção da comida enlatada, vamos aprender sobre como a gastronomia tem evoluído ao longo dos séculos. Você sabia que na Grécia Antiga as pessoas comiam com as mãos e não usavam talheres? Ou que a pimenta do reino foi usada como moeda de troca durante a Idade Média? E acredite ou não, a batata já foi considerada um alimento venenoso na Inglaterra. Vamos explorar como a culinária francesa foi influenciada pela culinária italiana, e descobrir como a pizza e o hambúrguer foram inventados. E para finalizar, vamos falar sobre a primeira cadeia de fast food do mundo, a White Castle, fundada nos Estados Unidos em 1921. Então, se você é um amante da gastronomia ou está apenas interessado em aprender mais sobre a história dos alimentos que comemos hoje em dia, fique por aqui e vamos começar a descobrir esses fatos curiosos juntos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, você sabia que a primeira receita escrita da história foi encontrada na Mesopotâmia há mais de 4.000 anos? É surpreendente e fascinante. A receita era para um ensopado de cordeiro e foi escrita em tabuletas de argila com caracteres cuneiformes, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo. Essa descoberta nos mostra que desde os tempos antigos, os seres humanos já se preocupavam em registrar suas receitas e pretendiam-las com outras pessoas. Além disso, essa descoberta nos dá uma ideia de como era a alimentação na Mesopotâmia há milhares de anos atrás. Através da análise da receita, podemos ver que ela foi feita com ingredientes simples, como cordeiro, cebola, alho, salsinha e coentro, o que nos dá uma ideia de como era a alimentação nessa época. É incrível pensar que essa receita tem mais de 4.000 anos e ainda pode ser feita hoje em dia com ingredientes que temos à disposição. Esse fato nos mostra como a gastronomia tem uma história rica e interessante, e que a alimentação sempre foi uma preocupação importante para os seres humanos, desde os tempos antigos. É uma lembrança de que a comida não é apenas uma necessidade regulatória, mas também um aspecto cultural e histórico de nossas vidas. No segundo fato, você sabia que a culinária francesa é mundialmente conhecida como uma das melhores do mundo? Entretanto, poucas pessoas sabem que ela foi influenciada pela culinária italiana. Isso se deve, em grande parte, à influência da rainha Catarina de Médici, que trouxe consigo para a França vários cozinheiros italianos quando se casou com o rei Henrique II. Na época, a culinária italiana já era considerada sofisticada e refinada. Os cozinheiros italianos trouxeram consigo novas técnicas culinárias, ingredientes e pratos, que ficaram sendo incorporados à culinária francesa. Entre as principais influências italianas na culinária francesa, podemos destacar o uso de massas, como o macarrão e o risoto, e o uso de ervas e temperos em pratos salgados. Além disso, a culinária francesa foi profundamente influenciada pela tradição culinária italiana de usar manteiga, que é um ingrediente básico em muitos pratos franceses. A influência italiana na culinária francesa foi tão forte que, durante o reinado do rei Luís XIV, a culinária francesa era conhecida como a cozinha italiana. Mesmo hoje em dia, muitos pratos da culinária francesa são influenciados pela culinária italiana, como o ratatouille, que é um prato francês que leva ingredientes italianos, como o tomate e o manjericão. Esse fato nos mostra como a culinária é uma arte em constante evolução, e como a influência de outras culturas pode enriquecer e aprimorar as tradições culinárias de um país. A culinária francesa não seria a mesma sem a influência italiana, e isso nos mostra como a história da gastronomia é rica e fascinante. Em terceiro, você sabia que a batata é um dos alimentos mais consumidos e populares em todo o mundo, mas nem sempre foi assim. Na verdade, quando a batata foi escrita na Inglaterra no século XVI, ela foi inicialmente vista com desconfiança e até considerada venenosa por muitas pessoas. Na época, acreditava-se que a batata fazia parte da mesma família de plantas que a belladonna, uma planta altamente venenosa. Isso levou muitas pessoas a acreditar que a batata também era venenosa, e muitas pessoas se recusavam a comê-la. Foi somente no século XVIII que a batata começou a ser cultivada em grande escala na Inglaterra, e seu consumo se popularizou. Isso se deve, em grande parte, à iniciativa do agricultor e cientista britânico Sir John Sinclair, que lançou uma campanha para incentivar o consumo de batatas entre a população. A campanha de Sinclair foi um sucesso, e a batata logo se tornou um alimento básico na dieta britânica.
Com o tempo, a batata foi criada em outras culinárias ao redor do mundo, tornando-se um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. Esse fato nos mostra como a opinião popular pode ter um grande impacto na adoção de novos alimentos e hábitos alimentares. A batata era inicialmente vista como venenosa, mas com o tempo, ela se tornou um alimento básico e essencial na alimentação de muitas pessoas. Isso nos lembra que é importante manter uma mente aberta em relação a novos alimentos e hábitos alimentares, e estar disposto a experimentar coisas novas. No nosso quarto lugar, você sabia que a pizza é uma das comidas mais populares do mundo e amplamente consumida em diversos países, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a pizza como a conhecemos hoje teve uma origem humilde na cidade de Nápoles, na Itália. No final do século XIX, a pizza era vista como uma comida de rua simples e barata, consumida principalmente pelos trabalhadores locais. A pizza tradicional de Nápoles era feita com uma massa fina, tomates frescos, mussarela de búfala e azeite de oliva. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que a pizza começou a se popularizar em outros países. Com a chegada dos soldados americanos na Itália, a pizza começou a ser vista pelos americanos como uma comida exótica e interessante. Muitos soldados americanos levaram a receita da pizza de volta para casa, onde ela se tornou rapidamente popular. Com o tempo, a pizza começou a ser adaptada para o paladar americano, ganhando novos ingredientes e formas. A pizza de pepperoni, por exemplo, foi criada nos Estados Unidos e se tornou uma das variedades mais populares de pizza em todo o mundo. Hoje em dia, a pizza é uma comida internacionalmente conhecida e apreciada. Ela é encontrada em diversos países e regiões, com diferentes variações e sabores. A pizza é um exemplo de como um prato simples e humilde pode se tornar um ícone da culinária global, e como a cultura alimentar pode ser restrita e ser adaptada em diferentes partes do mundo. Esse fato nos mostra como a culinária pode ser uma forma de expressão cultural e como a comida pode unir as pessoas, independentemente de suas origens e nacionalidades. A pizza é um exemplo de como a culinária pode ser uma ponte entre diferentes culturas e uma forma de celebrar a diversidade. Em quinto, você sabia que a comida enlatada é uma inovação na indústria alimentícia que revolucionou a maneira como as pessoas armazenam, transportam e consomem alimentos. A ideia de conservar alimentos em latas de metal é atribuída ao francês Nicolas Appert, que desenvolveu uma técnica de conservação de alimentos em 1809. A técnica de Appert consiste em cozinhar os alimentos, colocá-los em frascos de vidro ou latas de metal e selá-los hermeticamente para impedir que o ar e os micro-organismos entrem. Essa técnica de conservação de alimentos permitiu que os alimentos fossem armazenados por períodos mais longos sem estragar. Com o tempo, a técnica de conservação de alimentos em latas de metal se tornou cada vez mais popular, especialmente durante as guerras mundiais, quando a comida enlatada se tornou um item essencial nas rações militares. Depois das guerras, a comida enlatada continuou a ser um item popular na dieta das pessoas, devido à sua conveniência e sobrevivência. No entanto, a comida enlatada também tem suas relações. Alguns críticos afirmam que os alimentos enlatados têm menos nutrientes do que os alimentos frescos, e que a alta quantidade de sódio utilizada para conservar os alimentos pode ser prejudicial à saúde. Apesar das críticas, a comida enlatada continua a ser uma opção popular e acessível para muitas pessoas em todo o mundo. A inovação de Appert na indústria alimentar nos mostra como a tecnologia pode mudar a maneira como as pessoas consomem e armazenam alimentos, e como as inovações na indústria podem ter um impacto significativo na dieta alimentar e no estilo de vida das pessoas. No sexto e último lugar, você sabia que a primeira cadeia de fast food do mundo foi criada por Richard e Maurice McDonald, dois irmãos americanos que abriram um restaurante em San Bernardino, Califórnia, em 1940. Na época, eles serviam principalmente hambúrgueres e batatas fritas, e o restaurante era conhecido como McDonald's US Bar Churrasco. No entanto, o sucesso do negócio levou os irmãos McDonald a buscar maneiras de acelerar o processo de preparação dos alimentos e tornar o serviço mais eficiente. Eles criaram um sistema de produção em massa, em que os alimentos eram preparados em grande quantidade e guardados em prateleiras para serem rapidamente montados e servidos aos clientes. Esse sistema de produção em massa permitiu que o McDonald's US servisse hambúrgueres e batatas fritas em grandes volumes, de forma rápida e eficiente. O restaurante se tornou tão popular que os irmãos decidiram abrir mais unidades em outras cidades, criando assim a primeira cadeia de fast food do mundo. Ao longo dos anos, o McDonald's US continua a inovar em sua operação, apresentando novos itens no cardápio e melhorando seu sistema de produção.
A empresa também se expandiu internacionalmente, tornando-se uma das maiores cadeias de fast food do mundo, presente em mais de 100 países. No entanto, a popularidade da comida fast food também trouxe críticas, principalmente relacionadas à qualidade nutricional dos alimentos e ao impacto ambiental da produção em massa. O McDonald's e outras cadeias de fast food têm trabalhado para melhorar a qualidade nutricional de seus alimentos e reduzir seu impacto ambiental, apresentando opções mais saudáveis e implementando práticas mais atraentes em sua operação. A criação da primeira cadeia de fast food nos mostra como a inovação e o empreendedorismo podem levar a grandes transformações na indústria alimentícia e no modo de vida das pessoas. Além disso, esse fato nos lembra da importância de considerar os aspectos sociais e ambientais de nossas escolhas alimentares e de como a indústria alimentar pode se adaptar e evoluir para atender a essas demandas. Neste vídeo, podemos aprender sobre 6 fatos curiosos da história da gastronomia, desde a primeira receita registrada na história até a criação da primeira cadeia de fast food do mundo. Vimos como a gastronomia evoluiu ao longo do tempo, sendo influenciada por diferentes culturas, inovações tecnológicas e tendências sociais. Apesar de todos os avanços na indústria alimentar, é importante lembrar que nossas escolhas alimentares têm um impacto significativo em nossa saúde e no meio ambiente. Devemos sempre buscar uma alimentação equilibrada e sustentável, e admirar a diversidade cultural e a riqueza de sabores que a gastronomia pode oferecer. Espero que este vídeo tenha sido informativo e inspirador, e que tenha despertado sua curiosidade sobre a história da gastronomia. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agradecemos por assistir e até a próxima!